Opa, pessoal, tudo bem? Aqui é o Everton. Gostaria de agradecer por você ter atendido o chamado, estar aqui assistindo esse vídeo no YouTube comigo. Hoje, agradecer também quem assistiu os vídeos anteriores sobre ISO 4406, sobre contaminação, análises de óleo, contaminação por água. Eu posso garantir para você que os conteúdos vistos anteriormente, somados a esse conteúdo, vão trazer aí para você um conhecimento que pode lhe ajudar muito na indústria, tá? Estamos falando de coisas para reduzir custo operacional, tá? São ferramentas, são conhecimentos que vão permitir a você trabalhar com manutenção preditiva e preventiva dentro da indústria. Afinal de contas, hoje mais do que nunca, a redução de custos operacional, a otimização dos processos de produção é o que vem se abordando muito, é o que você cada vez precisa mais. Você não pode ter máquina parada, você tem que ter máquinas operantes, equipamentos de alta confiabilidade, porque as margens de lucros estão cada vez menores. Se você é empresário, né, logicamente, se você é técnico de manutenção, mecânico, que seja, você tem que entregar um serviço de qualidade, você tem que garantir que as máquinas funcionem, que você tenha realmente uma autonomia sobre o equipamento. Você tem que ter essas garantias, certo? E esses conteúdos que a gente está passando aqui ao longo dos vídeos são para contribuir com você em relação a isso, né? Hoje está dando sequência num assunto sobre contaminação de sistemas hidráulicos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre sistemas de filtragem, tá? Basicamente, esse assunto ele vai ser ligado ao quê? A tipos de filtragem, né? Os tipos de filtragem que nós temos: filtragem mecânica, filtragem nominal, filtragem absoluta. É um assunto que ele é bem técnico, mas eu deixei muito didático aqui para você. Bem didático, que é o assunto de razão beta e eficiência dos filtros. Você vai aprender a especificar uma razão, a entender o que é uma razão beta de um filtro, o que é a eficiência de um filtro, quais os filtros mais amplamente utilizados, a importância muitas vezes de você acionar um especialista para sistemas hidráulicos, para sistemas de filtragem. Você vai ganhar tempo e dinheiro em relação a isso. Você vai encurtar o caminho. Posso garantir para você isso, tá? Eu tenho muita experiência já na área, já passei muito trabalho e posso garantir para você que não é simplesmente aplicar lá um equipamento portátil de filtragem para executar o trabalho. Você precisa ter critérios, você precisa fazer análise, conforme você já viu nos vídeos anteriores. Tá? Então, esse vídeo aqui ele tem esse propósito de trazer para você essas relações: razão beta, eficiência, tipos de filtragem, né? Também vou falar um pouquinho para você aqui sobre a aplicação dos filtros, né? Por que é importante? Um filtro de sucção é importante? Eu, Everton, vou falar para você que eu não utilizo. É possível utilizar, sim. Aliás, não utilizo não. Tenho a preferência de não utilizar. Se é uma opção do cliente, sim, aplicamos, fazemos uma análise antes para ver se é possível aplicar, e sim, aplicamos. Hoje trabalho com um projeto de sistemas hidráulicos, então eu tenho essa autonomia de fazer ou não. Mas se é de minha preferência, eu não aplico um filtro de sucção. O filtro de sucção ele se enquadra dentro de uma filtragem mecânica. Aplico filtro de pressão, aplico filtro de retorno. Por que é importante aplicar esses filtros? É possível? Eu particularmente gosto de filtros de pressão, filtros de retorno, aplico ambos quando é possível. Quando não é possível, tem outras medidas, como por exemplo um sistema de recirculação, um sistema offline, né, com um filtro de alta eficiência. É possível tratar disso, aplicar medidas alternativas quando você não pode aplicar um filtro de retorno, por exemplo. E nisso eu vou mostrar para você certinho um circuitinho simples, básico, muito entendível, e aí você vai poder observar esses detalhes, né? A filtragem ocorre, aliás, a contaminação ela ocorre somente externamente? Não, ocorre internamente. E quando ocorre uma contaminação externa, o que eu devo utilizar?
Você pode utilizar um filtro de retorno. Ah, mas é somente para sedimentos, somente para poeira, pó em suspensão? Não, você tem filtros hoje de aeração, filtros de ar com capacidade de retenção de umidade, que são os filtros compostos de sílica gel, por exemplo. Hoje, quando eu vou fazer um abastecimento de um sistema hidráulico, eu posso simplesmente aplicar o óleo pelos bocais de enchimento? Não, você vai ver no vídeo que não, porque o óleo, conforme você já viu em vídeos anteriores da ISO 4406, existe uma classe recomendada para o seu sistema hidráulico e geralmente o óleo que vem do fornecedor já não está mais dentro dessa classe. Então nós temos algumas medidas em relação a isso. E é isso que eu gostaria de falar para você aqui nesse vídeo. Tudo isso é para possibilitar com que você tenha uma maior confiabilidade do equipamento. Vamos para a tela? Bom, pessoal, então aqui começando a falar um pouquinho sobre o nosso assunto, aqui na tela do computador, sistemas de eficiência de filtragem. Vamos lá. Aqui nós temos uma animação onde fala... Eu acho muito bacana essa animação porque ela exemplifica bem aqui o nosso assunto, tá? Nós temos aí um cartucho, né, uma imagem de um filtro, e nós temos aí as partículas chegando no filtro, a entrada, conforme a seta apresenta, e a saída pelo centro do filtro. Vale também aqui ressaltar, essa imagem ela me lembrou algo. E os filtros, geralmente têm aí a entrada pela parte externa do cartucho e a saída pelo centro, tá? E essas partículas, aliás, essa imagem ela apresenta aqui, exemplifica aqui o que a eficiência ou a razão beta de um filtro quer dizer, tá? O que ela chama? Ela chama que toda a contaminação que chega em um filtro não é 100% retida, porque um filtro não é 100% eficiente. Então, nós temos aí uma grande quantidade de contaminação chegando, aliás, elencada pelos pontos pretos, e uma quantidade menor saindo pelo óleo através dos pontos pretos lá na indicação saída. Tá? Então, essa relação de contaminação que entra pelo que sai no filtro é o que chamamos aqui de razão beta, certo? Então, agora aqui nós temos uma tabela onde ela exemplifica muito bem isso. A tabela da ISO 4572. A ISO 4572 é a norma que especifica a eficiência dos filtros. Porque sim, a gente viu em vídeos anteriores que existem norma ISO para eficiência, para mensurar a contaminação, que é a ISO 4406. Existe norma ISO em sistemas pneumáticos, contaminação de sistemas pneumáticos. Enfim, existe norma ISO para tudo. E a de eficiência dos filtros é a ISO 4572. Aqui essa tabela é uma tabela que ela nos diz muita coisa. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais rápida possível, mas ela é uma tabela bem didática. Por isso que esse conteúdo aqui ele vai ficar disponibilizado para vocês também, tá? No link que eu vou deixar. E essa tabela poderá ser usada depois por vocês aqui, até mesmo para nível de conhecimento, nível didático e entendimento, né? Enfim, a gente não tem a obrigação de ficar lembrando das coisas 100% e a hora que tiver uma dúvida, esse assunto poderá estar disponível para vocês, essa apresentação aqui que eu estou passando no vídeo. Então aqui nós temos uma exemplificação de um cartucho, não é bem no centro da tabela, mas nós temos o nosso cartuchinho aqui, o nosso filtro, bem bonitinho ali, e nós temos aí no lado esquerdo dele uma quantidade de partículas chegando, uma quantidade de 100 mil partículas, vamos dizer assim, dos tamanhos mais variados possíveis. Nós temos aí partículas de 2, 14, 6, 20 e até 100 microns e partículas maiores. Vale ressaltar aqui também que nós temos partículas grandes de 100 microns, 150 microns no sistema hidráulico, que eles são oriundos de contaminação externa. Contaminação externa, sim, existe, através, por exemplo, do ingresso por raspadores de cilindros hidráulicos, pelos sistemas de respiro dos reservatórios. Sabemos que a nossa realidade muitas vezes não são de unidades 100% vedadas, nós temos aí unidades com algumas formas de ingresso de contaminação, né? Através de tampas, enfim. Então, a realidade é que nós temos aqui chegando 100 mil partículas através do nosso
do nosso ensaio aqui, através da nossa tabela. E nós temos no lado direito do cartucho 6 linhas que nos exemplificam 6 tipos de razões betas de eficiência. Então, considerando a primeira linha, para que a gente possa exemplificar, nós temos chegando a 100 mil partículas e o filtro deixou passar 50 mil partículas. É isso que esse número significa, tá? Essas 50 mil significam a quantidade de partículas que saiu do lado filtrado. Então, se a gente pegar a relação de entrada com saída, tá? 100 mil por 50, nós vamos ter um resultado igual a 2. Esse resultado igual a 2 significa a razão beta igual a 2 de um filtro. Aí está explicado então o que significa a razão beta. A tão misteriosa razão beta. Muitas vezes a gente já deve ter ouvido falar, você já deve ter ouvido falar, alguém que foi na sua empresa, alguém que falou sobre o filtro. Mas o meu filtro tem uma razão beta 200, o meu filtro tem uma razão beta X. Então é isso que significa. Tá? É essa relação da quantidade de partículas que entrou com a quantidade de partículas que saiu de um filtro. E automaticamente, se o filtro deixou passar metade da contaminação, significa que ele é um filtro 50% eficiente. Tá? Então aí nós descobrimos agora como a gente acha a razão beta e como a gente acha a eficiência de um filtro. Seguindo essa lógica, nós temos filtros aumentando aqui gradativamente a eficiência e a razão beta deles. Por exemplo, se cada filtro, para cada linha, nós consideramos um filtro aqui, né? Então, se ele entra 100 mil e deixa passar 5 mil, essa relação significa uma razão beta igual a 20, uma eficiência de 95%. Vou fazer um stop aqui, uma parada, e fazer uma observação. Essa razão beta de 20 uma razão beta baixa. 95% de eficiência já é uma eficiência baixa para sistemas hidráulicos. 95% é um número alto, né? Nos parece ser eficiente, mas para sistemas hidráulicos é uma eficiência ainda baixa. Seguindo aí na terceira linha, nós temos uma relação de entrada e de saída de 100 por 1333, com uma razão beta igual a 75. Aqui, e 98,7%. Aqui nós encontramos os filtros de celulose, basicamente, a filtragem nominal. Entre esse 20 e 75 de razão beta, nós temos os filtros de celulose aqui nesse meio. Alguns filtros com 75, alguns com 50, vai depender. Tá? Faz parte da filtragem nominal. Vou falar o que é uma filtragem nominal um pouco mais adiante. Para quem não sabe o que é um filtro de celulose, tudo bem, não se preocupe, eu vou falar também o que significa esse filtro de celulose e aonde ele está aí na nossa escalada de filtragem. Mas, como muita gente já deve ter ouvido falar do filtro de celulose, é basicamente aqui que encontra-se a razão beta desse filtro. Mais adiante, nós temos aí uma relação de 100 mil por 1000, é uma razão beta 100, 99,0%. E então nós temos aí um 100 mil por 500, que é a penúltima linha, uma razão beta igual a 200. Essa razão beta de 200 é a maioria dos filtros absolutos. Tá? Eles têm uma eficiência de 99,5%. A grande maioria dos filtros absolutos tem uma razão beta igual a 200. Para concluir a nossa tabela, nós temos então a última linha, que é a relação de entrada de 100 mil partículas por saída de 100, a qual equivale a uma razão beta de 1000 e 99,9% de eficiência. Esse último filtro de razão beta igual a 1000 são filtros bem específicos. São filtros com uma tecnologia empregada já um pouco maior, né, em sua construção, são filtros mais específicos. Poucos filtros têm essa capacidade, essa eficiência, tá? E essa razão beta. Apenas alguns fabricantes informam essa razão beta em seus filtros. Poucos fabricantes, e dá para contar na palma, nos dedos de uma das mãos, enfim. São poucos realmente fabricantes que têm essa eficiência. Tá? São filtros que não são filtros para se utilizar em qualquer aplicação, aplicações mais específicas. Logicamente de começo, depois de um tempo, se você quiser utilizar em qualquer aplicação, você pode. Depois que você faz uma escala de filtragem,
uma filtragem gradativa e você tem aí um nível de contaminação muito baixo, você pode sim utilizar esse filtro. Senão você vai estar saturando e trocando filtros demasiadamente. Vale aqui eu fazer uma observação, abrindo aspas, em relação à saturação. Saturação de um filtro é o ponto em que esse filtro deve ser trocado. Aliás, vamos falar dessa forma. Vou tentar explicar de uma forma mais fácil para você. A partir do momento que esse filtro está recebendo 100 mil partículas, esse filtro ele tem aqui um meio filtrante mensurado em área por metro quadrado, certo? Área em metros quadrados. Então esse meio filtrante vai chegar um momento que ele vai receber tanta contaminação que essa contaminação vai preencher essa área toda e aí, logicamente, que ele vai começar a gerar restrição de passagem do óleo. Essa restrição de passagem, ele faz um diferencial de pressão entre antes e depois do filtro. Tá? Essa restrição, tá? Essa diferencial de pressão, esse ΔP, ele vai elevar a um ponto X em que você precisa substituir o filtro, tá? Que é o que nós chamamos de saturação. Geralmente os filtros têm indicação, seja ele visual, através de um manômetro de indicador de troca, ou um pino que muda de cor de verde para vermelho, ou enfim, tem aí alguns tipos de indicadores de saturação. Se você não respeita essa saturação e não faz a substituição do elemento filtrante, do cartucho, do filtro spin-on, que é o filtro blindado, seja qual for, se você não troca o filtro conforme indicado, essa diferença, esse delta de pressão, ele vai aumentar a um ponto X e vai chegar na pressão de colapso do filtro. Pressão de colapso é o quê? É a pressão a pressão máxima a qual o filtro suporta, ou aliás, não é a pressão máxima a qual o filtro suporta, mas é uma pressão a qual ele não suporta, a qual ele não foi concebido para operar, certo? Vou tentar explicar um pouco melhor. Esse colapso é a pressão a qual o filtro começa a se degradar, ele começa a se romper e se despedaçar, e aí sim você vai ter um problema um pouco mais grave, porque quando o filtro atinge a pressão de colapso e ele começa a se degradar, ele começa a se desprender pedaços do filtro para dentro do sistema, o filtro ele vai fazer o quê? Ele vai devolver ao seu sistema hidráulico toda a contaminação que ele reteve, mais os pedaços do meio filtrante. Então você vai ter aí um problema gravíssimo e é quase que inevitável. Você vai ter válvulas trancando, a máquina vai começar a parar. Isso é quase que inevitável se você tem um sistema com hidráulica proporcional, com servoválvula, com bombas de pistão, enfim. Então o que era uma solução passa a ser um problema maior ainda. Tá? Então aqui está uma breve explicação sobre a importância de você trocar o elemento, sobre o que é saturação, e já fiz aqui um embalo e falei o que é colapso para você, e desprendimento de partes dos filtros, degradação, enfim, aqui alguns termos técnicos que a gente utiliza. Mas, enfim, é importante você saber disso. Então aqui, acho que ficou entendível um pouco do que significa essa razão beta. Vale aqui eu também ressaltar que um filtro ele tem tamanhos de retenção específicos. Aliás, ele tem filtros específicos para cada tamanho de partículas. Por exemplo, nós temos filtros de 20 microns, filtros de 10 microns, filtros de 5 e 2 microns. São filtros utilizados dependendo do tamanho das partículas que você tem, do nível de contaminação que você tem. Então essa razão beta ele vai ser especificado com cada micragem a qual esse filtro foi concebido. Logicamente que aqui a gente falou de uma forma genérica, mas, por exemplo, se você pegar um filtro de 10 microns, ele foi especificado, ele foi construído para reter partículas de 10 microns ou maiores. Tá? Então ele vai ter uma razão beta aqui, por exemplo, considerando a razão beta 200. E você tem um filtro de 10 microns, ele vai ser um filtro de 10 microns com razão beta igual a 200. Significa na prática que ele vai ser eficiente, ele vai ser 99,5% eficiente em partículas de tamanho de 10 microns ou maiores. Se você tiver partículas menores do que 10 microns, ele não vai ser 99% eficiente, ele vai ser
sei lá, quem sabe 95, quem sabe 98, quem sabe até 50. Mas, geralmente vai ficar nessa casa aí, ele vai ter uma razão beta bem menor. Nesses casos, então, se você tem uma concentração de partículas menores do que 10 microns, você deve utilizar um filtro que seja menor do que 10 microns. Um filtro para 5, um filtro para 2. Então, por isso que é importante você entender o que você está combatendo. Faço aqui uma observação muito importante. Falei sobre razão beta, falei sobre eficiência, né? Falei um pouco aqui sobre os termos de saturação. É importante que você tenha o entendimento de que você pode, sim, tomar as ações por conta, mas eu recomendo realmente que você procure uma empresa ou um profissional especialista na área, porque isso ele vai lhe encurtar o caminho para chegar no resultado que você precisa. Você pode fazer por conta? Pode, mas você vai cometer uma série de erros ou você vai tomar um caminho longo, porque existe aí uma série de critérios a ser tomado quando você vai executar uma filtragem, você vai executar uma descontaminação do sistema, você trabalha através de análises de óleo, você trabalha através de alguns critérios que se utilizam. Recomendo que você volte um pouco nos vídeos lá no YouTube, assista um pouco sobre a ISO 4406, para quem não assistiu. Assista também sobre análises de óleo, está lá no YouTube, disponível para você. E você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando aqui. Recomendo realmente que você procure um profissional. Você vai encurtar o seu caminho. Estou falando por experiência própria, já tive uma série de experiências nessa área e ao longo do tempo eu fui aprendendo o que fazer, como trabalhar e até hoje a gente aprende ainda em relação a isso, beleza? Aqui eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre os tipos de filtragem. Falei sobre razão beta, agora eu vou falar sobre os tipos de filtragem e você vai ter um melhor entendimento em relação à razão beta ligada aos tipos de filtragem. Então nós temos aqui, eu procuro sempre especificar e separar em 3 tipos de filtragem. Filtragem mecânica convencional, que trabalha com retenção de sólidos, logicamente. Esses filtros aqui são os filtros especificados como os filtros de tela. Eu costumo dizer que são os filtros de tela de inox. Tá? Aplicações mais específicas, por exemplo, sucção de bombas. Geralmente você tem um filtro de tela de inox. Você não pode ter um filtro eficiente na sucção de uma bomba, senão você vai gerar uma série de problemas como aeração, cavitação, enfim. A entrada de bombas não pode ter restrição. Atualmente, eu trabalho com projetos de sistemas hidráulicos e eu, exceto que seja solicitado pelo cliente, quando vejo que também não vai gerar um problema tão grande, exceto isso, eu não aplico filtros de sucção. Um sistema hidráulico não deveria ter filtros de sucção. Eu parto desse princípio. Um sistema hidráulico ele deve ter o seu condicionamento através dos filtros mais eficientes, através da filtragem absoluta. Se você tem um sistema condicionado, você não vai precisar de um filtro de sucção. Mas sim, existem algumas situações onde um filtro de sucção ele tem o seu papel importante. Por exemplo, eu costumo entender e dizer que a filtragem mecânica, por exemplo, ela é importante para o quê? Apenas para proteger os sistemas de corpos estranhos. Deixa eu fazer uma observação aqui também, abrindo aspas. Corpos estranhos é um termo utilizado para algo que não deveria estar no sistema. Por exemplo, um pedaço de estopa. Tá? Mas por que eu estou falando de um pedaço de estopa? Porque é o problema mais comum. Não deveria ser, mas a nossa realidade é essa. A intenção é boa. A intenção é boa, sim, do profissional. Geralmente é sempre por um acidente através do profissional, vai fazer do lado técnico do mecânico. A intenção é boa. Vale aqui elencar isso. A pessoa, geralmente ela vai fazer quando ela vai fazer uma intervenção, executar uma manutenção, trocar uma mangueira, ela põe o quê? Um pedaço de estopa na ponta da mangueira, na entrada ou saída do bloco, a bomba. Para quê? Para proteger da contaminação externa.
Tá? A intenção, então, é boa, mas não é o elemento ideal. Existem proteções adequadas para cada tipo. Existe uma proteção adequada para as bombas, para as mangueiras, enfim. Não é um pedaço de estopa que você deveria estar protegendo o sistema. Por quê? Porque a estopa, além de ela desprender as fibras do algodão, muitas vezes a estopa é feita de retalhos e pedaços vão sair para dentro do sistema acidentalmente e você não vai ver. Ou até mesmo acontece de pedaços de pano não serem removidos, porque o cara esqueceu lá dentro. E é comum, tá? Não deveria ser, mas é comum e acontece. É a realidade. Então, uma filtragem mecânica, ela geralmente vai fazer uma retenção disso, tá? Porque isso vai fazer no sistema. Um pedaço de um metal estranho que entrou, sei lá, caiu quando o cara estava fazendo uma manutenção, limpando um tanque, ou qualquer coisa nesse sentido. Vai acontecer em algum momento, não deveria, mas acontece, né? E a filtragem mecânica tem basicamente essa função. Não mais do que isso, porque não é um filtro de eficiência. Temos aqui a filtragem nominal, que era amplamente utilizada no passado, e vou fazer aqui uma explicação breve um pouco sobre isso. Mas antes disso eu gostaria de falar que quando a gente fala em filtragem nominal, a gente está basicamente falando de filtros de celulose. Alguns conhecem ainda como filtros de papel. Tá? São microfibras de celulose. Basicamente, ele é composto de uma camada de microfibra de celulose, tá? E essa construção, ela fica aí entre uma razão beta de 50 a 75. É um filtro de média eficiência, não vamos dizer aqui. Vamos considerar média eficiência. Alguns consideram com baixa, mas é um filtro de média eficiência, tá? É utilizado geralmente aí amplamente em máquinas mobil atualmente. Hoje, na verdade, já está se mudando esse critério. As máquinas mobil, elas estão utilizando já os filtros absolutos também, mas ainda é utilizado filtros mobil. Tá? Vale aqui também ressaltar que máquinas mobil geralmente são máquinas autopropelidas, máquinas da linha de agricultura, a linha agrícola, linha florestal, linha de mineração, construção civil. Geralmente é isso que são as máquinas mobil, tá? A gente utiliza esse termo. Então, no passado, além dessas máquinas, vamos agora voltar para a indústria, falar da indústria. No passado, era amplamente utilizado os filtros nominais, os filtros de celulose, porque as folgas dos componentes eram maiores. A gente está falando de máquinas da década de 80, logicamente. Mas a partir do momento que a produção aumentou o volume de produção, a indústria exigiu máquinas mais eficientes, mais produtivas, os sistemas hidráulicos, os fabricantes criaram componentes com folgas menores para suportar pressões maiores, para que máquinas menores produzissem mais, e isso fez com que exigisse uma eficiência maior nos sistemas de filtragem. Por isso que hoje em dia um filtro de celulose, uma filtragem nominal, ela já não é mais eficiente para as nossas máquinas de hoje. Tá? E aí é que entram a filtragem absoluta ou filtragem de profundidade. Filtragem absoluta, então, é uma filtragem que tem o seu meio filtrante principal de microfibra de vidro. Talvez você já tenha ouvido falar, mas esse é o principal meio filtrante quando a gente fala em filtragem absoluta. Falo em filtragem de profundidade porque ele é um filtro construído em multicamadas de fibras de vidro. Certo? Aqui embaixo nós temos aí duas imagens, uma fibra grossa e uma fibra fina de vidro, como é a construção de um meio filtrante aí com uma ampliação de 100 vezes. Basicamente, como é que funciona? A contaminação, as partículas, os sedimentos sólidos, eles têm que vagar por entre essas fibras. E isso gera uma restrição à passagem da contaminação pelo filtro. Tá? Esses filtros de microfibra de vidro, esses filtros absolutos, eles entram aí na razão beta na casa de 200. Amplamente, esses filtros são construídos e têm sua eficiência de razão beta igual a 200. Como disse anteriormente lá na tabela, alguns filtros, dependendo da sua construção, chegam a ter razões betas igual a 1000, talvez um pouco mais, enfim. Mas
esses filtros de fibra de vidro têm suas eficiências, tem a sua razão beta de 200 a 1000. Basicamente essa é a ampla gama desses filtros. Aí sim, esses filtros são utilizados aí em sistemas industriais e hoje também, como eu falei, em sistemas mobile, tá? E são filtros de profundidade por isso, pela sua construção de multicamadas. Esses filtros hoje são os queridinhos, vamos dizer assim, né? São os filtros que basicamente onde a gente mais trabalha quando a gente vai fazer uma medida de filtragem, uma descontaminação de sistema. Esses são os filtros que a gente utiliza hoje. Aqui, passando um pouquinho mais, eu queria falar então, eu gostaria até aqui também, antes de falar um pouquinho sobre os filtros e seus pontos de aplicação, deixar aqui uma ressalva para você. Se você, estou tentando explanar da melhor forma possível, mas ficou alguma dúvida, insira lá um comentário, seja no Facebook, no Instagram, ou propriamente no YouTube, faça seu comentário, deixe a sua experiência também sobre o assunto, para que a gente possa discutir um pouco melhor sobre isso. Se você não entendeu alguma coisa, comente lá também. Aqui então, nós temos alguns pontos de filtragem. Nós temos um circuito simples, um sistema hidráulico simples aqui, onde é possível aplicar cada filtro em sua função. Começando pelo centro da imagem, nós temos um filtro de sucção, esse filtro cinza aqui, tá? que é o filtro de tela de inox. Geralmente esses filtros são filtros de 74 ou 149 micros, e a nossa filtragem mecânica que eu falei anteriormente aqui. Tá? Esse filtro, eu basicamente, Everton, que trabalho hoje com projetos de sistemas hidráulicos, não utilizo muito. Não é a minha preferência utilizar esses filtros. Se eu disser para você que eu não utilizo, também não estaria sendo honesto, porque sim, utiliza-se mediante a uma solicitação do cliente e análise do sistema. É possível, não vai gerar danos, tá? Ok, tudo bem, mas realmente é um filtro que eu não utilizo. Tá? Então, seguindo a sequência da linha do filtro de sucção, nós temos um filtro abaixo da palavra comando, tá? Que é o filtro de pressão. Esse filtro é um filtro que ele protege o que? Geralmente esses filtros são filtros absolutos, de microfibra de vidro, com a sua razão beta igual a 200, realmente filtros eficientes, tá? E eles protegem a entrada do sistema. Eles ficam após a bomba hidráulica, então eles ficam na linha de pressão, seja uma pressão de 150, 140, 200 bar, 300 bar, não importa. Eles são filtros que ficam na linha de pressão e eles protegem o grupo de comando e atuadores, basicamente. Geralmente são utilizados onde você tem válvulas proporcionais, onde você tem servoválvulas, tá? Então são filtros muito bons realmente. Eu gosto dessa aplicação. Porém, existem alguns equipamentos de altíssima ciclagem onde esses filtros, se não bem dimensionados, eles acabam gerando uma certa perda de pressão, eles acabam interferindo um pouco na ciclagem do sistema. Mas, enfim, é pouquíssima coisa, mas como eu falei, existem sistemas de altíssima ciclagem, tá? E esses filtros acabam interferindo um pouco. Então, existem algumas aplicações onde acabam se não utilizando esses filtros. Mas, na maioria, sim, é possível utilizar filtros de pressão e eu recomendo que você utilize. Temos na sequência da linha, no lado esquerdo da palavra comando, então, um filtro vermelho também, tá? Que é o filtro de retorno. Esse filtro é o filtro amplamente utilizado. Também hoje é utilizado os filtros absolutos, filtros de microfibra de vidro. Esses filtros, sim, são filtros utilizados na sua grande maioria de sistemas hidráulicos. Não vou dizer um percentual aqui, mas na maioria dos sistemas, tá? Onde, por exemplo, não utilizaríamos um filtro de retorno. Aliás, antes disso ainda, ele tem a função de reter tudo que foi gerado de contaminação no sistema. Como assim tudo que foi gerado de contaminação? Uma bomba hidráulica, por si só, ela gera contaminações internas, porque é um componente que trabalha em alta rotação e são componentes metálicos. Então, sim, eles geram
uma contaminação dentro do próprio sistema. A válvula por si só vai gerar, enfim, o cilindro hidráulico ele vai, através da haste, através do retentor, se ele não estiver muito bom, ele vai captar um pouco disso de contaminação para dentro do sistema. Então, o filtro de retorno ele vai proteger o sistema das contaminações que foram geradas no sistema, das contaminações externas, vai o que devolver para dentro do reservatório, tanque, como você quer entender, do reservatório de óleo, o óleo já filtrado, tá? Para que possa, na sequência, a bomba succionar um óleo já com uma condição melhor, para que possa contribuir para o condicionamento do sistema todo em si. Agora, voltando, onde geralmente não se utilizaria um filtro de retorno? Não é que não se utilizaria, é que depende muito da viabilidade. Quando nós temos um sistema hidráulico com uma vazão induzida muito grande, por exemplo, eu tenho um volume muito grande de óleo retornando num pequeno período de tempo. Existem máquinas que eu vou citar aqui para você que nós vamos ter aí 8.000 litros de óleo retornando em 5 segundos. É uma vazão induzida muito grande. Então realmente não é recomendado que se utilize um filtro de retorno. Você pode até utilizar filtro de retorno, mas ele vai ter que ser um filtro muito grande fisicamente para que, se bem especificado, não gere uma perda de carga, para que não abra uma válvula de bypass. Enfim, ele tem que ser um filtro muito grande. E aí também você pode ter outras formas de condicionar o sistema sem que você precisa aplicar esse filtro, esse monstro de filtro, vamos dizer assim, né? Você pode ter o filtro de retorno, mas você pode adotar outras medidas e não utilizar esse filtro de retorno. Mas são aplicações bem específicas, tá, gente? Não é uma aplicação comum isso, tá? Quando não é possível aplicar um filtro de retorno, você pode utilizar, por exemplo, os sistemas offline. Nós temos aqui no lado esquerdo do lado direito do nosso circuito, tá? Uma linha saindo debaixo do filtro de sucção, que é a captação de uma bomba. Por quê? Porque nós temos um circuito independente. Nós temos aqui uma bomba que faz passar o óleo por um filtro e depois um trocador de calor. Então, esse circuito aqui é um circuito que nós chamamos de offline ou recirculação. Quando não é possível aplicar um filtro de retorno, por exemplo, ou quando você quer melhorar ainda mais a eficiência do seu sistema, nós trabalhamos com esses sistemas offline. Eu, particularmente, Everton, gosto muito de trabalhar com o sistema offline. É um sistema estável, você não interfere no circuito, é um sistema que dá para você trabalhar especificar ele para uma alta eficiência, você tem um maior controle aqui sobre o filtro, enfim. Eu gosto muito de trabalhar com sistemas offline, ou sistemas de recirculação. Então você pode sim trabalhar em cima disso, especificar um sistema offline muito eficiente e condicionar todo o seu sistema hidráulico. Vale aqui ressaltar também que nós temos aqui o nosso tanque retangular e ao lado da linha de retorno nós temos um filtro vermelho sobre o tanque. Esse filtro é o que nós chamamos de filtro de aeração. Geralmente eles são aplicados na entrada do abastecimento da unidade, no local do bocal de enchimento. Alguns conhecem como bocal de enchimento. Hoje, atualmente, nós utilizamos os filtros de aeração. Basicamente, eles fazem o que? Eles fazem uma filtragem do ar que entra para dentro do sistema ou sai de dentro do sistema. Vou fazer aqui uma observação sobre essa aeração. Não vou procurar me aprofundar muito, porque daí vamos entrar em sistemas hidráulicos propriamente dito, mas um sistema hidráulico com atuadores hidráulicos, quando você tem vazão induzida. Então você tem o que? Um aumento a cada ciclo, um aumento e uma diminuição do volume de óleo dentro do tanque. Esse óleo vai para o circuito e volta para o circuito, vai para o circuito e volta para o circuito, de acordo com a ciclagem da máquina. Então, quando você tem uma redução do volume de óleo dentro do tanque, você vai ter que preencher com ar, e é a função da aeração do sistema, do filtro de aeração, proteger esse ar que entra para dentro do sistema hidráulico, para dentro do reservatório.
Quando esse óleo retorna para dentro do tanque, você vai ter que ter uma desaeração, você vai ter que expulsar esse ar para fora. Tá? Então, essa oscilação, entrada e saída de ar, se você não tem aí um filtro de aeração eficiente também, você vai estar permitindo a entrada e ingresso de contaminantes pelo meio externo. Aqui eu havia comentado anteriormente, você vai estar aí deixando entrar para dentro do sistema pó, pólen, enfim. E é sim comum você encontrar ambientes severos onde tem sistemas hidráulicos, sistemas onde tem cerealistas, sistema de mineração, por exemplo, você tem muito pó em suspensão no ar, a indústria de serraria, você tem muito pó em suspensão no ar, e o sistema hidráulico vai captar esse pó em suspensão lá dentro, e isso vai gerar contaminação no sistema. Então, um filtro de aeração, ele tem essa função de proteger os sistemas de contaminação externa, suspensa no ar, beleza? Certo. Então a gente já viu aí o filtro de sucção, o filtro de pressão, o filtro de retorno, quando são possíveis ter esses três caras e quando não são possíveis, uma função do filtro offline, sistema aliado offline, recirculação, função do filtro de aeração. Vale eu ressaltar aqui também que uma coisa que eu gosto de utilizar muito aqui nessa aeração são os filtros desumidificadores. Existem filtros aí que já fazem hoje uma função de 2 em 1, que é a função de aeração e a função de desumidificar o sistema. São os filtros com sílica gel, certo? Então isso aí é um filtro que eu gosto de utilizar muito, porque além de ele reter a contaminação de suspensão, de pó em suspensão no ar, ele também retém a contaminação de umidade presente aí no nosso ar. E por último, aqui à nossa esquerda do nosso circuito, nós temos um equipamento portátil. Tá? Além de tudo isso que a gente viu de filtragem, geralmente esse equipamento portátil deveria ser exclusivamente para abastecimento da unidade quando necessário. Mas você também pode utilizar como um equipamento auxiliar aí de condicionamento. Por que abastecimento da unidade? Eu falei na ISO 4406 lá nos vídeos anteriores, mas vale aí, recomendo você assistir lá, voltar e assistir, mas vou fazer aqui uma rápida observação. A gente falou muito aí em vídeos anteriores sobre a contaminação do sistema hidráulico, sobre manter a classe ISO, estamos falando aqui sobre filtragem, razão beta dos filtros, mas vale ressaltar que um óleo, quando ele é armazenado, o óleo armazenado nos tambores, o óleo novo, ele já vem com uma classe de contaminação acima do que provavelmente o fabricante da máquina recomendou para sua máquina. Então, se simplesmente você pegar o óleo e abastecer do tambor direto para dentro do tanque, você vai estar jogando um óleo acima que está com a classe ISO acima da recomendada para dentro do seu sistema, que deveria estar condicionado, na verdade, né? Então, por isso que quando você faz um abastecimento do sistema hidráulico, é recomendado que você faça esse abastecimento filtrando o óleo. Tá? E para quem acha isso um pouco estranho, reforço aqui novamente, volte lá no vídeo onde fala da ISO 4406 e assista um pouco daquele vídeo, beleza? Então é isso. Recomendo que você faça o abastecimento filtrando o óleo. E, se você tiver tempo, tiver equipamento para isso, utilize esse equipamento portátil para fazer alguma filtragem periódica aí, sim, do seu sistema hidráulico quando necessário. Reforço aqui o que eu falei anteriormente, quando eu estava lá na tabela quando estava falando das filtragens, aliás, né, mecânica, nominal, absoluta. Procure um especialista, procure uma empresa especializada, porque esse caminho você vai encurtar. Tenho certeza que você vai contratar uma empresa, você vai pagar uma empresa e ainda assim vai sair infinitamente mais barato do que você tentar fazer sozinho. Você pode tomar as medidas sozinho? Pode filtrar sim, mas você vai encurtar o seu caminho, você vai gastar menos com o filtro, você vai deixar realmente eficiente, porque você vai ter as análises, você vai ter a experiência de um profissional embasando o trabalho, tá? E você vai fazer um trabalho você vai ganhar em custo-benefício, vai sair mais rápido e mais eficiente, beleza? Um recado para você, faça isso, você vai ganhar dinheiro, certo? Gente, então aqui
na apresentação é isso. Gostaria de voltar agora para o vídeo aqui para dar meu recado para você, beleza? Gente, espero que tenha ficado um pouco mais claro para você. Geralmente quando a gente vai para a tela, a gente consegue mostrar algumas imagens, a gente consegue discutir juntos e isso ajuda muito. Tá? E eu espero sinceramente que tenha ficado um pouco mais claro para você, porque esse é um assunto muito bacana. Tá? Eu gosto de falar sobre esse assunto porque a gente falou sobre classe de contaminação, mas isso é um assunto técnico e aqui a gente está falando de prática. Como pôr em prática essas medidas? A gente falou dos tipos de filtragem, os tipos de filtro. Hoje você pode chegar e discutir realmente com o fornecedor sobre filtro, sobre razão beta, porque daí você vai saber realmente o que você pode utilizar, o que é eficiente para você utilizar. Não é simplesmente você vai lá comprar um filtro pelo número, você está comprando o filtro pela especificação técnica. Por isso que é importante. O seu parceiro, sua empresa fornecedora, a sua empresa de assessoria, vai poder lhe ajudar nisso. Por isso consulte um especialista sim, vale a pena. Tá? Então agora, com base nisso, você vai poder tratar um pouco mais sobre o condicionamento do sistema hidráulico. Tá? Porque a gente está falando aqui sim de confiabilidade. Reduzir com confiabilidade, você vai reduzir o custo operacional. Sim, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de salvar dinheiro, a gente está falando de reduzir o custo de produção. E não, logicamente, reduzir o custo de produção e operacional, não havendo uma quebra de lucro ou o lucro cessante por parada de máquina, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço que vocês compartilhem esse conteúdo com pessoas que você conhece, com pessoas que você sabe que esse conteúdo possa ajudar, seja seu familiar, seja seu amigo. Peço encarecidamente. Se esse assunto faz parte do seu dia a dia, comente sua experiência aqui também, compartilhe com seu colega, siga as redes sociais, se inscreva no YouTube, dê o like lá, ative o sininho também para receber os conteúdos. E esse conteúdo aqui, essa apresentação que eu fiz para você, ela vai estar disponível no link que eu estou deixando aqui para você. Peço que entre lá. A única coisa que eu peço para você é o seu e-mail, para que eu possa encaminhar o e-mail depois para você na sequência com outros conteúdos, para que a gente possa o manter informado. Então, entre lá, deixe o seu e-mail, você vai poder fazer o download desse conteúdo aqui, vai ter a tabela das razões betas disponível para você poder lembrar depois, vai ter aqui a imagem do circuito para que você possa se lembrar do assunto. Quando a gente escuta, quando a gente vê, a gente consegue memorizar. E escutando nesse vídeo, vendo, tendo a possibilidade de rever o conteúdo que eu deixei para você e fazendo as suas observações, você vai enxergar, você vai ver, você vai escutar e você vai anotar e vai escrever. Então isso você vai memorizar. Se você fizer isso nos demais conteúdos, você vai ter conteúdos de extremo valor que vão contribuir na sua profissão, que vão contribuir no seu trabalho, eu não tenho dúvidas disso. E é isso mesmo que eu espero aqui, é esse mesmo o objetivo. Também convido você a inserir nos comentários assuntos que você gostaria de escutar. Isso é importante, isso é bacana para que a gente possa seguir o nosso conteúdo com um rumo dentro do que realmente esteja dentro da sua realidade, certo? Então, gente, por favor, compartilhe. Queria agradecer por você ter me assistido até aqui e convide aí seus amigos para assistir esse vídeo também. Beleza? Muito obrigado!